nós estamos nos preparando para a Páscoa. E até agora descobrimos que a Páscoa, como a Bíblia nos apresenta, é muito diferente daquilo que a nossa cultura ensina. No nosso primeiro programa, nós falamos sobre o significado da Páscoa. Essa celebração é marcada pela figura do Cordeiro que foi sacrificado em lugar das famílias do povo de Deus que eram escravas no Egito para serem salvas do juízo de Deus. Este Cordeiro é apresentado a nós como o servo sofredor, que foi esmagado e ferido por causa dos nossos pecados. Este servo sofredor e humilde não tinha aparência, porque Deus não prometeu nos salvar pela beleza ou força de um rei humano, mas pela fraqueza de um rei que veio do céu, divino e humano, um rei sofredor, como profetizado pelo profeta Isaías. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. O julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores.
O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. O Evangelho de Marcos nos apresenta este servo humilde e sofredor, um rei que vem montado em um jumento para salvar o povo de Deus. No capítulo 10, nos versículos 32 a 34 de Marcos, nós podemos ler que Jesus estava de caminho para Jerusalém, adiante de seus discípulos. Enquanto eles o seguiam, os discípulos foram tomados por apreensões e medo. Eles poderiam até estar conversando entre si, dizendo: por que o mestre caminha tão resoluto para Jerusalém? Você pergunta, por que eles estavam com medo? A resposta é porque Jerusalém representava um grande perigo para Jesus. Lá estavam todos os seus inimigos humanos, autoridades religiosas e, claro, as autoridades romanas. Mas o Cordeiro precisa ir para Jerusalém. A Páscoa estava próxima e todos os peregrinos subiam para Jerusalém, cada um com a sua oferta. Jesus também está indo, mas ele não leva um cordeiro consigo para sacrificar. Ele mesmo é o cordeiro que será sacrificado. O caminhar resoluto de Jesus revela sua firme decisão de cumprir todos os planos de Deus. Ele é o cordeiro. Ele é a oferta pelos nossos pecados. Assim, Jesus então diz: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará.
deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu, e as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destruiu o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Deus meu, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está clamando por Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixem-me, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Jesus entra em Jerusalém, todos estendem ramos e capas diante dele enquanto caminha montado em um jumentinho. A multidão clama: bendito o que vem em nome do Senhor para nos salvar. Mas é somente depois de muitos ensinos que Jesus finalmente poderá desfrutar da última ceia com seus discípulos. Mas é claro, não sem antes Marcos nos informar que 2 dias antes da Páscoa, as autoridades religiosas, ainda incrédulas, procuravam uma forma de condenar Jesus à traição para matá-lo. Jesus é ungido e o pacto de traição é por fim selado. Seu caminho até a cruz é cheio de pedras e muitos desafios. Seus discípulos devem então
preparar a ceia com pães sem fermento e um cordeiro pascal. Ao cair da tarde, Jesus e seus discípulos celebram aquilo que Deus fez pelo povo no Egito. Enquanto comem, o traidor se revela, colocando a mão no mesmo prato que Jesus. Você já imaginou ter as mãos do traidor no mesmo prato que você? A última ceia de Jesus com seus discípulos assume um tom de despedida. Seus corações estão cheios de temor. Enquanto isso, o Cordeiro Jesus, que caminhou resoluto para Jerusalém, a fim de ser morto para o perdão e salvação do povo de Deus, é o mesmo que diz: tome, este é o meu corpo que é dado por vós. Este é o meu sangue derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Depois o aviso de Jesus a Pedro: antes que o galo cante, você irá me negar 3 vezes. E a promessa de um discípulo falho que diz: jamais, jamais te negarei. A agonia no jardim marca o início de tudo. Os soldados se aproximam e o beijo do traidor entrega o Cordeiro de Deus à morte. Não sem antes ser preso e julgado, injustamente, pois ele nada fez, mas nada é sem propósito. Estava no plano de Deus esmagar e moer o servo sofredor através da impiedade de pecadores, como eu e você. Jesus, diante do Sinédrio, é acusado com testemunhos falsos, bem característico dos religiosos sempre incrédulos. Estes o chamam de blasfemador e opositor de César, mas o Cordeiro permanece ali, calado, em silêncio. Afinal, ele não precisa se defender, uma vez que todos aqueles que o acusam estão servindo aos propósitos de Deus. Como escreveu o apóstolo Paulo: aquele que não poupou o próprio filho, o Pai está entregando o Cordeiro para o sacrifício. Jesus é condenado à morte pela mesma multidão que há 1 semana clamava: bendito o que vem, mas que agora grita enraivecida: crucifica-o. Apesar da insistência de Pilatos, eles continuam gritando: crucificam. Eles preferem um assassino no lugar daquele que nenhum mal lhes fez. Jesus sofre zombaria de seu próprio povo e de todos os soldados romanos, o chamando de Rei dos Judeus. Esses soldados batem em Jesus, cospem nele, despedaçam sua carne, alguns de seus ossos ficam expostos e o sangue escorre. Eles o vestem com um manto e então o conduzem até a cruz, no lugar da caveira. É ali que todas as promessas de Deus se cumprem a respeito do seu servo sofredor, sendo condenado com os malfeitores. E nem na cruz Jesus é poupado pelos pecadores. Eles zombam dele dizendo: desce da cruz, salve a si mesmo. Até mesmo aqueles que estavam sendo crucificados com ele, um à direita, outro à esquerda, zombavam dele. O único suspiro de Jesus é para dizer: Deus meu, por que me abandonaste? E Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Jesus não é tratado com misericórdia pelo Pai. Ele em um momento nem mesmo o chama de Pai. Diz: Deus meu, para que pecadores que zombam, negam e fogem possam, arrependidos dos seus pecados, desfrutar da misericórdia que Jesus não recebeu, e para chamar de Pai aquele que não poupou o próprio Filho, para que nós, pecadores, pudéssemos ser salvos por Ele. A Páscoa tem cheiro de sangue, tem clima de morte, tem sacrifício. A Páscoa é muito mais do que ouvimos por aí. A Páscoa é sobre redenção, libertação e salvação. Jesus foi morto em nosso lugar para nos dar o perdão de Deus e nos livrar da sua ira vindoura. Se você sofre, se você está triste, se você não vê mais saída, olhe para a cruz, olhe para Jesus. Nessa pequena série nós queremos falar sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Você consegue ver essa verdade? Você pode crer nessa verdade? Creia em Jesus,
pois não há nenhum sofrimento em nossa vida pelo qual Jesus não tenha experimentado na cruz, em nosso lugar, e o qual Ele não possa nos socorrer através de sua graça. Eu quero te convidar a orar comigo, para que você olhe para a cruz. A Páscoa é muito mais do que você vê no mundo. A Páscoa é sobre um cordeiro, é sobre um sacrifício, é sobre um caminhar resoluto e firme do Filho de Deus até a cruz, subindo para Jerusalém para oferecer a Ele mesmo como uma oferta agradável e final diante de Deus. Ore comigo, você que ouve a mensagem do Evangelho e ouve a mensagem dos sofrimentos de Cristo e de sua morte. A Páscoa sim tem um sacrifício, o sacrifício do Cordeiro de Deus. E você pode orar agora, entendendo, se submetendo ao Senhor Jesus Cristo e vendo que Ele é o Salvador da sua vida. Não há nenhum sofrimento que Cristo não tenha sofrido em seu lugar naquela cruz. E não há nada que Ele não possa te socorrer pela sua graça. Ore comigo, vamos orar juntos e pedir a Deus que assim nos abençoe, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai, por aquilo que ouvimos. Te agradecemos pelo sacrifício único e final do Teu Filho naquela cruz. Te louvamos porque a Páscoa ela vai além de tudo que nós podemos ver no mundo ao nosso redor. Ela é sobre um sacrifício, é sobre um cordeiro que foi morto em nosso lugar, que sofreu, que foi traído, julgado, injustamente condenado à morte pelos seus, aos gritos enraivecidos, ó Deus, de crucifica-o, crucifica-o. Mas sabemos, ó Pai, que tudo aconteceu para o Teu propósito, para a Tua glória, para realizar a Tua vontade de salvar o Teu povo dos seus pecados. O Senhor usou a impiedade de homens. O Senhor, ó Pai, usou todo esse cenário tão terrível para nós, para nos mostrar que o Senhor estava cumprindo a Sua grande obra de salvação para conosco. Te louvamos, porque juntos estamos aprendendo sobre a Páscoa, vendo que é sobre um sacrifício, sobre uma libertação, sobre uma salvação. E eu lhe peço, ó Pai, que aquele e aquela que ouve essa mensagem seja transformado por Ti e que eles possam chegar ao conhecimento do Evangelho do Senhor Jesus, de saber que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o sacrifício em nosso lugar, pois o Senhor que não poupou o Filho, o próprio Filho, com certeza nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Que nos acheguemos, ó Pai, a Ti de mãos vazias, esperando que tudo venha do Senhor, através de Jesus. Que o Senhor assim nos abençoe. E oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em Sua luz.
Eu quero agradecer a você que, junto conosco, está se preparando para a Páscoa, se preparando para esse dia tão especial, mais do que um feriado, mais do que um tempo de descanso. É um tempo de olhar para a cruz de Cristo, para o sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Se você perdeu alguma parte do nosso programa, ou perdeu o primeiro programa que fala sobre o que significa a Páscoa, você pode reassisti-lo pelo nosso canal do YouTube. Mas é claro, você pode nos acompanhar todos os sábados, às 12h30 e às 21h30. Creia no Evangelho, olhe para a cruz, olhe para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se entregue aos seus pés, de mãos vazias, esperando dele absolutamente tudo, e que Deus te abençoe, e que Ele prepare o seu coração para a Páscoa, pois ela não termina na morte.